Olá, mulheres, graça e a paz. Vamos a mais uma ministração de célula. Deixar aqui uma palavra para vocês. Amém? Eram tantas provações. Queria que antes de mais nada vocês meditassem nesse louvor. Os olhos machucados e um coração ferido não podem discernir e ouvir a tua voz. E assim me distanciei de ti. No meio do caminho, eu nem sei, fui deixando pra depois, fui deixando para trás, mas agora não dá mais, me sinto tão vazio. A dor é muito grande, Senhor, olha pra mim, redime o meu ser, restaura meu viver. Transforma-me, transforma-me. Amém? Então vamos pedir ao Senhor que nos transforme a cada dia, que o Senhor nos restaure. Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Restaura a minha vida, restaura a minha fé, restaura a minha confiança. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Restaura, Senhor. Restaura a confiança, restaura a fé. Amém? Pede ao Senhor, Senhor, me cure. Me cura a minha alma. Transforma-me, Senhor. Amém? Vai pedindo ao Senhor que te transforme, que te cure, que te sare toda a ferida da alma. Amém? Diga: Senhor, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Restaura-me, Senhor. Transforma minha vida. Amém? Entregue sua vida ao Senhor, que Ele vai restaurar. Amém? Amém, mulheres? Então diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para ser uma mulher restaurada. Restaura as minhas emoções. Amém? Hoje o texto que nós vamos estar aqui estudando é o livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 14. Gênesis 50, de 14 a 21. Diz assim: depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim dirás a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou
quando eles lhe falaram. Depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? A história de José é uma história interessante, né? José era tido como um sonhador pelos irmãos, né? Então José teve um sonho aonde ele disse que o feixe dele tinha 6 feixes dos irmãos, né? E tinham dele, todos os outros se curvavam diante dele. E outros sonhos com espigas, milho e tal, e os irmãos não gostavam. Porque dizia: por acaso vais tu reinar sobre nós, sendo tu mais moço? E os irmãos tinham inveja de José, porque José era o querido do pai. E aí eles saíram e o pai pediu que José fosse ver realmente como estavam os irmãos, se os irmãos realmente estavam fazendo o que foi lhe mandado. E quando viram José se aproximar, eles simplesmente pegaram José, né? Pegaram e esconderam ele numa cisterna, e depois vendeu ele como escravo. José foi vendido como escravo pelos irmãos e foi comprado, né, como escravo na casa de Potifar e ficou lá. E Deus sempre esteve com José, né? E em todo esse momento, José não guardou ódio no seu coração pelos irmãos. Não, ele não guardou. Olha que coração bondoso, que maravilha, né? E às vezes algumas pessoas fazem algo conosco que a gente guarda aquele rancor, né? Guarda aquele rancor. Porque fulano falou mal de mim, fulano fez isso, fez aquilo, né? Às vezes um irmão, um parente, e a gente fica com o coração trancado. Mas José não. José, a Bíblia diz que onde quer que ele foi, Deus fez prosperar. Ele foi para a casa de Potifar e o Senhor fez prosperar. Tudo que ele fazia era bem visto aos olhos de Potifar, ao ponto da mulher de Potifar querer se entregar para ele, né? E ele disse não. E aí ela armou toda aquela cilada e José acabou sendo preso. Mas mesmo na prisão, a Bíblia diz que mesmo na prisão, o Senhor era com José, né? E às vezes temos assim algum problema na vida e nós ficamos naquele desespero, achando que Deus não está conosco, que Deus não é conosco. E José passou um período muito grande na prisão. Foi preso injustamente, né? Acusado injustamente. E quando chegou um dia, né, que o copeiro e o padeiro tinham também ido para a prisão, o copeiro e o padeiro do faraó, e eles tiveram um sonho e contaram esse sonho para José. E José interpretou o sonho. E realmente, dias depois, eles foram chamados até a presença de Faraó. E José tinha dito para eles, né, para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, não se esqueça, rogue por mim, peça por mim a ele. Mas simplesmente o copeiro, depois que saiu, está livre, esqueceu de José, né? Até o dia que Faraó tem um sonho e chegou e ninguém conseguia interpretar o sonho. Até que o copeiro lembrou: quando eu estava lá na prisão,
é o que aconteceu, teve um rapaz assim, eu tive um sonho e contei para ele, e ele interpretou o sonho, conforme tudo que aconteceu. E Faraó manda chamar José. E José, pela graça de Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, José interpreta o sonho e o Faraó, né, coloca ele como governador do Egito, porque diz que somente um homem com tamanha sabedoria poderia realmente gerir as riquezas dali do lugar. Resumindo, né, teve os 7 anos de fartura, depois, quando começou os primeiros anos, né, de escassez, os filhos os irmãos de José desceram para o Egito para buscar mantimento, né? Mas eles não reconheceram José, e José reconheceu eles. E você vê o interessante, é que José, ele não guardou mágoa no coração durante todo esse tempo. Ele poderia muito bem, ele estava num posto altíssimo, somente ele tinha acima dele o faraó. Ele poderia muito bem fazer o que quisesse. Tipo assim, agora é o momento de eu me vingar deles. Eles não me venderam, me pegaram e não me venderam como escravo, não fizeram o que fizeram comigo. Agora é o momento de me vingar. Mas não, José não fez isso. Amém? Então, a maldade humana, trazendo isso para o dia de hoje, é algo assim que nos assusta, às vezes, né? Você vê tanta coisa no noticiário de TV, nessa época mesmo aí de quarentena, o que está acontecendo, o índice de violência contra a mulher, contra a criança, que está se crescendo muito, né? Devido que a maldade da humanidade. O ser humano é pecaminoso. A maldade no coração é muito grande. Mas José, ele não deixou que aquilo ali entreasse no coração dele. Ele continuou crendo nas promessas do Senhor. Mesmo ele sendo injustiçado pelos irmãos, sendo vendido como escravo, sendo acusado injustamente pela mulher de Potifar, né, sendo preso, mas ele em momento algum deixou que o seu coração se entristecesse, deixou que o ódio, que o rancor tomasse conta do seu coração, ferisse a sua alma. José não permitiu que a sua alma fosse ferida. E nós, muitas das vezes, nos deixamos nos ferir. Você pode dizer assim, pô, Marli, mas é impossível, as pessoas chegam, vêm me caluniar, me afrontar. Você está dizendo que eu que me deixei ferir? Porque você é que permite as coisas entrar no seu coração. Amém? Você é que permite. Você é que permite se deixar machucar. Quando você conhece a sua identidade, quando você conhece as promessas de Deus para a sua vida, você não permite que ninguém te humilhe, que ninguém lhe machuque, porque você sabe ao Deus que você serve. Você sabe as promessas que Deus tem para a sua vida. Então não adianta ninguém querer te vender como escravo. Se Deus tem promessa para você ser rei, se Deus tem promessa para você ser uma rainha, se Deus tem promessa para você ser uma governadora, assim como Deus fez com José. José foi vendido pelo irmão como escravo, mas a promessa de Deus na vida dele era ele ser governador, era para ele governar. Amém? Então, não vamos deixar nos ferir. Não importa do que te rotulem. O que importa é o que Deus denominou para a sua vida. Amém, mulheres? Então, Deus, Ele é bom o tempo todo.
Não importa a situação que você está vivendo, o propósito de Deus na sua vida irá se cumprir. Então a primeira coisa que você faz é não se concentre no mal. José em momento algum se concentrou no mal. Ele viveu para que as promessas do Senhor fossem cumpridas na vida dele. Apesar dos irmãos dele terem vendido ele, né, como eu já falei, mas ele perseverou ali. Amém? Creia que a bondade de Deus é maior. Apesar das circunstâncias não parecer que as coisas vão dar certo, mas creia, a bondade de Deus é maior para a sua vida. Amém, mulheres? Mesmo diante das adversidades, se alguém diz que você não vai conseguir, se alguém tramou algo contra você, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor, teu Deus, é o Deus do exército, é o Senhor do exército. É o que vence as suas batalhas. Amém? Deus é o Deus que vence as nossas batalhas. Ele luta as nossas batalhas. Ele vence por nós. Amém, mulheres? Então, creia. Podemos passar por situações ruins, mas todo o mal Deus transformará em bênção em sua vida. Aleluias, né? Glória a Deus. Terceira coisa, seja grata a Deus por tudo. Você pode ler toda a história de José. Você não vê em nenhum instante José murmurar. José não murmura porque o irmão dele foi vendido. Não tem parte na Bíblia. Não tem nada. Desde quando os irmãos dele não acreditavam nos sonhos, quando os irmãos faziam hora da cara dele, José nunca murmurou. Foi vendido pelos irmãos, nunca murmurou. Foi acusado pela mulher de Potifar, injustiçado, preso, mas não disse que José murmurou em momento algum. Amém? Então não vamos murmurar. Que hoje nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo, até mesmo pelas situações difíceis de nossa vida, porque Deus está moldando o seu caráter. Aí nessas adversidades que nós vamos alcançar a maturidade espiritual. Amém, mulheres? E a maturidade espiritual, ela nos levará a tirar boas lições, bons momentos das adversidades. Amém? Então, vamos clamar ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos ensine a ser maduras espiritualmente, que nos ensine a depender de Deus, a não murmurar, a não nos deixar ferir, a não deixar que o rancor entre em nosso coração. Pedir que Deus cure as feridas de nossa alma. Amém? Que o que foi ferido, que o Senhor cure em nome de Jesus e que a partir de hoje você caminhe como uma mulher livre, uma mulher liberta, de toda insegurança, de toda falta de paciência. Amém, mulheres? Que você seja uma mulher madura espiritualmente, para que você venha se apresentar diante de Deus como uma mulher aprovada, segundo o que diz a palavra, uma mulher virtuosa. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar e que você permita que o Senhor forje em você o caráter de José. Amém? Um caráter, que você seja uma mulher sonhadora, que você sonhe os sonhos de Deus. Eu declaro os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima ministração.